pessoal, retornamos então à nossa Semana das Apresentações de Impacto. Hoje nós estamos na aula número 2 e hoje sim a gente vai colocar a mão na massa e a gente vai aprender como criar, a partir dos slides, apresentações que realmente impactam, certo? Hoje nós vamos falar sobre como montar uma palestra equilibrada, como a gente entender as métricas de uma palestra, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender quando vai criar uma palestra é algo que limita, né, ou delimita a minha palestra. A primeira coisa é o tema, mas nós não vamos entrar nisso aqui agora. Esse curso aqui ele não vai trabalhar essa parte de tema. Isso aí você aprende em outros cursos, como negócio de palestra, com oradores e palestrantes, tá certo? Você vai aprender em outros lugares. Aqui a gente vai trabalhar a partir do momento que você tem uma palestra pronta, a partir do momento que você tem um script, a partir do momento que você tem um roteiro, a partir do momento que você tem uma estrutura de palestra pronta, como é que a gente faz para transformar isso em um produto impactante, utilizando os slides, os vídeos, aquilo que você tem à disposição, ok? Uma das coisas que eu aprendi nesse mercado de palestra é que o importante, e até fazendo uma conexão com o que a gente viu na aula anterior, o importante é aquilo que eu levo de transformação para o outro. Então, não só falar a mensagem do outro, a linguagem do outro, falar como ele deseja ouvir, eu preciso utilizar os meios e os canais de comunicação que para eles sejam fáceis ou que sejam extremamente recebidos, tá bom? Bom, nesse estudo sobre mercado de palestra, talvez você fale assim, Medeiros, mas nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, como é que a gente vai impactar com a nossa palestra, com a nossa mensagem? Esses dias eu fazia um evento junto com um grande amigo meu, chamado José Rodrigo, e eu vou falar para você uma frase que é do Zé, a frase não é minha, e quero dar o crédito da frase para ele. Ele disse assim, Medeiros, o mundo das apresentações mudou, mas ele vai continuar sendo o mesmo. E essa frase é muito real. O mundo das apresentações mudou, tá? Já não é mais o mesmo mundo, mas ele vai continuar sendo o mesmo. Medeiros, explica para mim, troca por miúdos isso daí. E a grande verdade é que você hoje está me vendo por meio da tela, e durante muitos anos eu ministrei curso, eu estive participando de mentorias presenciais, onde a gente ensinava como transformar a vida do outro num palco de madeira, um palco físico, um palco que tinha muitas pessoas participando. Só que o mundo mudou e esse tipo de evento hoje ele não está sendo permitido mais que aconteça. Entretanto, a pandemia uma hora vai acabar e esse mundo vai voltar, tá certo? O mundo das apresentações, o mundo dos grandes eventos, o mundo dos grandes palcos presenciais, onde você vê olho no olho, onde você termina a palestra, você abraça a pessoa, isso vai voltar, vai continuar sendo o mesmo. Mas isso não quer dizer que o mundo que a gente vive hoje, ele vai ser esquecido, tá certo? As empresas aprenderam que é mais barato, é mais acessível as apresentações, muitas vezes, serem feitas online. Os treinamentos de grandes corporações, os eventos onde se reúne uma grande quantidade de palestrantes, eles tornaram, tá, eventos muito mais leves para quem organiza quando você usa o palco digital. Eu, por exemplo, participei de eventos que tinham 10 mil pessoas acompanhando, diversas telas assim à frente do apresentador e ele participando ali de forma online. Eu mesmo fui apresentador, vou mostrar para vocês aqui na imagem agora, apresentador de alguns programas que foram totalmente online, com quase 1.000 pessoas, com mais de 1.000 pessoas, e eu apresentando aquele programa para muita gente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as empresas aprenderam a negociar, as empresas aprenderam a transformar, as empresas aprenderam a desenvolver seus times a partir
do mundo digital. Isso não quer dizer que elas não vão voltar ao modelo anterior, mas isso quer dizer que esse modelo híbrido ele vai permanecer por um bom tempo. Isso quer dizer que você precisa aprender a impactar, usando o meio físico ou estando no meio digital. Por exemplo, essa semana mesmo, eu estarei no CBTD 2021. CBTD é o maior congresso de treinamento e desenvolvimento do país, tá certo? É um evento reconhecido pelas grandes empresas, pelos grandes nomes, pelos grandes players do mercado, como o melhor evento de treinamento e desenvolvimento de equipe do país, e ele será totalmente online. Isso quer dizer que o mundo mudou, mas ele vai continuar sendo o mesmo. Os eventos presenciais vão continuar acontecendo, mas os eventos online vão continuar acontecendo. O mundo mudou, mas continuará sendo o mesmo. E talvez você pergunte, Mineiros, qual deles é melhor? Eles são diferentes, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua maneira de ser. Por exemplo, o evento presencial, ele é mais calor humano, ele é mais participativo. Você acaba o evento, você pode abraçar, você pode sentir a energia das pessoas, isso impacta, isso transforma. Porém, o evento online, ele é mais barato, ele é mais leve de se organizar, ele é muito mais abrangente, você pode... É ilimitado o número de pessoas que podem assistir o evento, e uma das coisas mais legais do evento online é que ele pode ser replicado quando você quiser. Se você quiser assistir ele amanhã de novo, você assiste. Se você quiser assistir depois da manhã, você assiste. E se você quiser fazer de novo o evento, você faz. Você não precisa praticamente de toda a estrutura física novamente. Isso quer dizer que as empresas terão, a partir do momento que o Covid for extremamente dominado, né, que ele for, digamos assim, controlado, a gente vai ter a opção de fazer no mundo presencial ou no mundo digital. E você precisa estar pronto para impactar em qualquer um dos dois pontos. Ok? Bom, Medeiros, vamos lá. Você falou que hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio das palestras. Antes de falar sobre o equilíbrio, como montar uma palestra equilibrada, eu quero dizer para você que tudo que eu vou falar aqui hoje, ela serve para o mundo online e para o mundo presencial. Uma das coisas mais legais que eu vi nesses dias, eu estava estudando sobre essa questão de mundo presencial, mundo online, apresentações no mundo presencial, apresentações no mundo online. Eu descobri que até 2020, os aplicativos mais baixados nos celulares eram Facebook, Instagram, eram os aplicativos de entretenimento, de envolvimento. Mas em 2020, os aplicativos mais baixados foram o YouTube e o Zoom. Isso quer dizer o seguinte, que cada vez mais o meio digital, as universidades digitais, elas estão abrindo campo, abrindo espaço, ganhando território. Isso mostra realmente que o conhecimento está sendo muito mais passado atualmente pelo meio digital do que pelo meio físico. Então, você precisa dominar esse mundo digital. Você precisa saber fazer slides que impactem. Você precisa saber fazer vídeos que impactem. Você precisa aprender a edição básica de slides. Você precisa saber mexer nos slides. Você precisa saber mexer nos vídeos, fazer edições básicas de vídeo, para que você consiga colocar para fora o seu conteúdo. Tá certo? Quando eu digo para você que na semana das apresentações de impacto eu não vou te ensinar a dar palestra, que isso você aprende em outros cursos, que eu não vou te ensinar a fazer roteiro de palestra, porque você aprende em outros cursos. O meu objetivo aqui é te ensinar a utilizar o PowerPoint, te ensinar a utilizar os programas que fazem edições básicas de vídeo, para que você consiga levar a sua mensagem para a sua plateia. E muitas vezes você vai dizer assim, Medeiros, olha só, eu vou contratar alguém para fazer meus vídeos, eu vou contratar alguém para fazer os meus slides. Eu quero dizer para você que eu não faço meus slides, quem faz os meus slides é meu filho, tá? Eu pago ele, ele faz os meus slides. Quem edita os meus vídeos não sou eu, é o meu filho.
eu pago ele, muitos de vocês conhecem, já ouviram falar, já participaram de lives com o Gabriel. O Gabriel tem participado comigo constantemente nessa parte técnica das palestras. Então, muitos de vocês conhecem o Gabriel e tudo, na minha parte técnica, tudo ele que faz. Eu gravo os vídeos, entrego para ele, ele edita, ele corta, ele faz o que tem que fazer, mas isso não impede que eu saiba fazer. Poxa, meu Deus, o que você quer dizer? Eu quero dizer para você que eu não levo o Gabriel comigo em todas as palestras. Eu quero te dizer que o Gabriel não está comigo em todos os momentos. Durante muito tempo, eu participei de eventos presenciais e não era difícil chegar no evento presencial, alguém me chamar e falar assim, Medeiros, você sabe mexer em slide? Eu falo, sei. Me ajuda aqui, cara, eu vou entrar daqui meia hora na minha palestra e eu vou precisar mexer num negócio que eu não sei fazer. E eu ia ali e ajudava um amigo meu. Durante muitas vezes, eu vi briefings de palestras. Me lembro de uma conferência que eu fui participar, era museu e mais dois, e um dos palestrantes que iria abrir o evento, né, ou o palestrante que ia abrir o evento, ele, antes da gente iniciar, a gente fez um briefing com o contratante na noite anterior, a gente jantou junto, e no briefing na noite anterior, ele falou assim, olha, aí ele falou para o amigo que estava comigo no evento, olha, eu queria que você fizesse assim, assim, assado, seria muito legal se você pudesse colocar isso, isso, isso na sua palestra. E ele falou, não, tudo bem, vou colocar. E a gente foi para o hotel. Chegando no hotel, ele virou para mim e falou assim, Medrão, tu sabe mexer em slide? Eu falei, sei, comandante. Ele falou, cara, senta comigo aqui, me ajuda, porque eu não sei, só sei colocar e não sei mais nada. Poxa, são 10h30 da noite, eu não vou ligar para o fulano para pedir para ele reajustar esses slides para mim. Até porque eu vou ter que mandar isso para ele, ele vai ter que mandar de volta para mim, isso vai me dar uma confusão, eu não sei nem mandar esses slides para ele, porque isso não vai por e-mail. E eu sentei com ele ali, nós ficamos 1h30, mais ou menos, mexendo nos slides dele, ajustando, e aí eu te pergunto, se eu não estivesse lá, como ele iria fazer? O que eu quero dizer para você é que por mais que você tenha uma mensagem impactante, por mais que você tenha um conteúdo transformador, você precisa aprender a mexer nos meios digitais, você precisa saber mexer no PowerPoint, você precisa aprender a utilizar os vídeos para você potencializar ainda mais aquilo que você tem para entregar. Talvez você esteja me olhando e falando assim, Medeiros, eu não preciso disso. Ontem, anteontem, dia 17, semana passada, foi essa semana, eu estava assistindo um vídeo no YouTube, eu sou flamenguista, e estava assistindo uma entrevista do técnico do Flamengo, Rogério Ceni, e eu achei muito interessante o que ele falou, e eu quero colocar para você ouvir. Veja o que o Rogério Ceni falou. E quando a gente construía as palestras já para mandar para cá tudo pronto, né, os gatilhos, onde a gente ia pressionar, eu desenho tudo no PowerPoint. É tudo feito no PowerPoint passado, né? Eu tenho uma analista que marca todas as jogadas. Além das imagens, eu também preparo sempre um PowerPoint com todas as movimentações do time, de tudo, como vai marcar, como vai abrir para jogar. Bom, você acabou de ouvir a entrevista do Rogério Ceni, onde ele disse o seguinte, que o mundo mudou e ele precisou se adaptar às novas ferramentas do mercado. O Rogério Ceni pegou Covid e ele ficou 10 dias afastado do time. Você percebeu o que ele fez? Ele usou o PowerPoint. Olha só, o Rogério Ceni é técnico do Flamengo. A comissão técnica do Rogério Ceni custa em torno de R$700 mil por mês aos cofres do Flamengo. Isso quer dizer que o Rogério Ceni deve ganhar em torno de uns R$400 mil por mês, se não for mais do que isso. E ele usa PowerPoint e vídeos para potencializar aquilo que ele quer transmitir para os jogadores. Eu me pergunto, se um profissional que está no maior clube, do maior time do Brasil, um profissional que tem um prolabore aproximadamente de R$400 mil por mês, que comanda 30 jogadores, se ele precisa do PowerPoint e de vídeos para tocar, para ensinar, para mostrar
Não sei se você percebeu, ele disse o seguinte, que ele faz os movimentos no PowerPoint. Então, isso quer dizer que o Rogério Ceni não sabe mexer só no básico do PowerPoint. Ele sabe criar movimentos no PowerPoint para ele mostrar para o jogador como é que ele sai de um lugar e vai para o outro. Como é que ele chega na bola. Sabe o que isso quer dizer? Para eu que sou palestrante, para eu que sou orador, para eu que sou líder de uma equipe, isso quer dizer que se o Rogério Ceni precisou aprender a utilizar o PowerPoint para impactar a sua audiência, os seus 30 jogadores, quem dirá eu, que vivo de apresentações. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa semana das apresentações de impacto. Eu quero ensinar você a criar uma apresentação que seja embalada com um presente bonito, com um laço vermelho. Tá certo? Então, o que eu quero dizer para você é que o mundo mudou. Você precisa, sim, fazer slides que impactem a sua plateia. Existem muitas pessoas que são auditivas, existem pessoas que são visuais, existem pessoas que, vendo, conseguem sentir a emoção que você transmite. Quando você fala de dor e você coloca um vídeo que reforça a sua mensagem, você está ajudando as pessoas que são visuais a captarem melhor a sua intenção, o seu objetivo, a transformação que você está querendo levar. Se você não sabe incluir um vídeo no slide, se você não sabe como usar o slide, se você não sabe como inserir no slide, isso quer dizer que você não sabe utilizar as ferramentas que você tem à sua mão. É como um mecânico que não sabe utilizar uma chave de fenda. É como um médico que não sabe utilizar um bisturi. Por isso que eu falo para você. Você é um profissional que usa a comunicação para transformar. Você precisa aprender os meios que atualmente estão à disposição. Se você entrar na internet hoje, no Instagram, no Facebook, você vai ver a quantidade de vídeos que estão ali. E sabe por que os vídeos estão ali? Os vídeos estão ali porque se você publica uma foto no Instagram, você consegue ver quantas pessoas viram a foto. Mas quando você coloca um vídeo no Instagram, se o vídeo tem 1 minuto e a pessoa assistiu o seu vídeo até o final, ela te deu 1 minuto da atenção dela. A sua possibilidade de transformar com um vídeo de 1 minuto, ela é infinitamente maior do que transformar com uma imagem. Então, se eu sou palestrante, se eu sou orador, se eu quero causar impacto na minha equipe, no meu time... E veja só, o Rogério Ceni não é palestrante, não é orador, ele é técnico de futebol. E ele usa o PowerPoint e os vídeos para impactar, ensinar e ajustar o seu time. Eu pergunto para você, você tem usado as ferramentas que o mercado tem disponibilizado para você impactar, melhorar o desempenho do seu time? É uma pergunta que eu quero te fazer, ok? Bom, mas vamos lá. Medeiros, agora eu quero que você me ensine como é que eu consigo criar do zero uma apresentação no PowerPoint. Então, nós vamos falar sobre isso hoje e amanhã, ok? Então, a primeira coisa é, eu preciso responder a pergunta mais importante depois que eu defino o tema, depois que eu defino qual é o assunto que eu vou falar. Qual é o tempo que eu tenho para me apresentar? Se eu tenho 10 minutos, eu vou ter X slides. Se eu tenho 30 minutos, eu vou ter Y. Se eu tenho Z minutos, eu vou ter outro tipo de apresentação. Então, o que eu quero dizer para você, fruto da nossa experiência, mais de 5 anos à frente de grandes palestrantes, né, atuando na formação de palestrantes e oradores, uma das métricas que a gente sempre usa é 3 minutos por slide. Poxa, Medeiros, como é que funciona essa questão de 3 minutos por slide? Como é que isso se dá? Como é que a gente consegue entender isso daí? É muito fácil, tá certo?
Então, é muito fácil. Então, vou pegar aqui um quadro branco e vou compartilhar esse quadro branco com você. A primeira coisa que você precisa entender é quanto tempo eu tenho. O contratante vai dizer para você, olha, você vai ter 60 minutos. Olha, que coisa legal 60 minutos. A partir do momento que eu sei que eu tenho 60 minutos, me diz qual é o próximo passo. O próximo passo é tirar os 10%. Ok? Então, se eu tenho 60 minutos, eu vou diminuir 10% desse tempo. Cara, Medeiros, o que eu vou fazer com esse 10%? Eu vou te falar. Então, se eu tiro 10% de 60, tá? Eu vou ter o quê? 60 menos 6. Eu vou ter 54 minutos. Você tem que calcular a sua palestra para esse tempo que está aqui. Medeiros, por que isso? Porque não existe coisa pior para um palestrante do que ele estourar o tempo. Me lembro de uma vez que eu fui participar de um evento, até eu contei, foi justamente esse evento que a gente estava falando, e eu era o palestrante do meio, tá? Então, tinha um que ia abrir e tinha um palestrante que ia finalizar. Eu me lembro que no briefing, uma das coisas que o gestor falou foi, pessoal, às 16 horas eu preciso liberar o pessoal por causa das catracas. E isso ficou muito gravado na minha cabeça. E eu sabia que eu não podia estourar o tempo, porque depois de mim viria um outro profissional e ele tinha um tempo, né? Ele tinha um tempo para dar a sua palestra, que era 50 minutos. Então, era 50 minutos para um, 50 minutos para mim e 50 minutos para o outro. Tá? Bom, quando ele deu 35 minutos de palestra, mais ou menos 30, 35 minutos, eu percebi que ele não tinha atingido ainda o ponto principal da palestra. E faltavam poucos minutos. Quando a gestora percebeu que estava faltando ali 10, 20 minutos e que ele ainda estava no meio da palestra, ela levantou a mão e disse, olha, fulano, queria só te lembrar que faltam 5 minutos e às 16 horas eu vou liberar o pessoal, porque a gente precisa liberar o pessoal para mobiliar os postos, porque às 16 horas todas as catracas vão ser abertas. Veja só, ele, em 5 minutos, fez o encerramento da sua palestra, não entregou o seu conteúdo que ele precisava entregar. E aí o que aconteceu? Ele não impactou a plateia, porque ele não conseguiu fazer aquele misto que eu te falei, de emoção, conteúdo e emoção. Ele não conseguiu transformar aquilo ali numa mensagem que realmente pudesse impactar quem estava assistindo, porque ele não respeitou o tempo. E quando você não respeita o tempo, você tem a grande probabilidade de entregar menos do que foi combinado ou entregar tanta coisa que não foi combinada que você não vai conseguir fazer as pessoas digerirem aquilo que você entregou. Tá certo? Bom, a partir do momento que eu tenho essa definição de 54 minutos, isso quer dizer o seguinte, que você tem um desvio padrão de 10 minutos. Se você lembrar de uma história na hora, você não precisa ficar com medo de contar, porque você pode contar, porque você ainda tem 10 minutos de segurança. Então, eu sempre faço isso nas minhas apresentações, eu preparo, e aí eu gravo o tempo, e eu falo, poxa, 54 minutos. Ok, 50 minutos, a palestra é de 60, 50 minutos está ótimo. Por quê? Porque na hora sempre tem um agradecimento a mais, sempre tem uma história que você lembra e você precisa contar, e se você não tiver gerenciado o tempo, você vai estourar. Medeiros, qual é o problema de estourar o tempo? É que quando você está no meio da palestra e você percebe que você vai estourar o tempo, você fica nervoso. E quando você fica nervoso, você esquece alguma coisa. E quando você esquece alguma coisa, você se lembra que esqueceu depois do ponto. E isso te deixa mais nervoso e faz você querer voltar no ponto que você esqueceu. E isso faz você se perder no seu roteiro. Então, não existe nada melhor do que você fazer um gerenciamento do tempo. Bom, Medeiros, tá, vou de novo mostrar o nosso quadro branco para você. Você chegou, então, à conclusão que você precisa fazer a sua palestra com 54
minutos. A partir daí, eu te disse que cada slide, tá, ele dura, em média, de 3 minutos. Tá? Então, a gente usa essa métrica de 3 minutos. Então, ficou fácil. Qual que é a minha conta? Eu vou dividir 54, tá certo? Por 3. Quando eu divido 54 por 3, eu chego à métrica que eu preciso ter 18 slides. Tá bom? Eu preciso ter 18 slides para que eu tenha uma palestra totalmente equilibrada. Talvez você esteja olhando e falando assim, meu Deus, isso é muito simples. Eu quero te dizer que a gente erra no simples. A gente não erra no complicado. A gente erra no simples. Ô, Medeiros, mas será que isso realmente acontece? As pessoas erram? Pessoal, é muito normal eu chegar em eventos. Quando eu vejo o palestrante espetar o pendrive dele no computador do evento, numa palestra de 50 minutos, tem 40 slides, 50 slides, 60 slides. Eu sei que aquele palestrante não vai impactar. Meu Deus, por que você sabe que ele não vai impactar? Porque se ele tem 50 slides de conteúdo, ele não tem tempo para contar uma história. E o que traz emoção, o que conecta as pessoas, são histórias. Você saber contar histórias é o que traz impacto. Quando eu disse para você, contei a história para você, que a pessoa não sabia mexer no PowerPoint, você gravou essa história. Quando eu disse para você que a pessoa estourou o tempo e ela teve que terminar a palestra em 5 minutos, você gravou essa informação. Talvez você não tenha gravado mais nada do que eu falei antes. Porque a história personifica o conteúdo. A história torna o conteúdo palpável. Então, você precisa ter tempo para inserir histórias na sua palestra. E enquanto você conta história, dificilmente você passa slide. Então, por isso que a gente criou uma métrica, depois de observar muitos palestrantes e oradores. E quanto menos slides você tiver, melhor é. A grande verdade é que a gente usa o slide, e eu vou dizer isso mais para frente, para você não se perder. Para você não se alongar. A gente usa o slide para o slide ser uma trilha para você. Tá certo? Então, veja bem, eu preciso, então, ter 18 slides. Entendeu? E como é que eu faço, então, para eu montar esses 18 slides, para eu equilibrar esses 18 slides? Eu vou compartilhar com você de novo o nosso quadro branco. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho 18 slides para fazer. Tá certo? Bom, como é que eu divido esses slides? Uma das métricas que a gente aprendeu é o seguinte, eu uso em torno de 15% a 20% na minha introdução. Tá? De 15% a 20% na minha introdução. De 15% a 20% na minha conclusão. Tá? Então, ó, introdução barra conclusão, eu uso em torno de 15% a 20%. Isso me sobra, tá, em torno de 15 com 15, 30, 70, entre 70% e 60% no meu desenvolvimento. Tá certo? Então, veja só que interessante. Quando eu faço isso, eu estou o quê? Planejando a minha palestra. Se você vai fazer uma apresentação de vendas, você sabe que você tem que fazer uma introdução e uma conclusão. Isso vai te gastar em torno de 30% do tempo. Então, se eu tenho 18 slides, tá? 10% é 1,8. Então,
Na introdução, eu vou usar o quê? 3 slides. Na conclusão, eu vou usar mais 3 slides. E no desenvolvimento, eu vou usar o quê? 12 slides. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, eu sei que eu preciso ter 3 slides para a introdução, 3 slides para a conclusão e 12 slides para desenvolvimento. Ah, Medeiros, eu posso mexer nisso? Posso. Eu posso ter, veja só, eu posso ter, ó, vou marcar aqui para você, ó. Eu posso fazer diferente? Posso. Tem um slide de abertura e fechamento. Então, tem um slide de capa e tem um slide de fechamento. E depois eu vou falar sobre eles, tá certo? Então, ó, eu tenho um slide de abertura. Posso colocar 3 slides na introdução. Posso colocar 3 slides na conclusão. E eu preciso ter um slide de fechamento. Então, aqui deram 8 slides. Ok? Então, me sobram 10 slides para o desenvolvimento. Veja só, se o desenvolvimento, se a minha solução, ela tem 3 componentes, tá certo? Se a minha solução tem 3 componentes, isso quer dizer que eu tenho 3 slides para cada componente. Poxa, Medeiros, é assim? É assim. Mas por que as pessoas erram tanto quando elas vão fazer apresentações e por que elas não impactam? Elas não impactam porque elas não planejam. Quando eu estou dando palestra, e eu sempre dou palestra com relógio, e eu estou olhando, e eu vejo que eu estou no 4º slide, eu sei que eu estou no 1º slide da solução. Eu sei que eu estou no 1º slide do desenvolvimento. E aí eu olho e falo, puxa, eu tenho que entrar no meu desenvolvimento no minuto 9, porque é 15%. Então, se eu estou no minuto 15, eu sei que eu estou devendo 6 minutos. Mas eu tenho 6 minutos na manga. Então, eu já sei que no desenvolvimento e na conclusão eu preciso seguir a regra, preciso seguir a risca o planejamento. Medeiros, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que montar uma palestra que impacte é você equilibrar emoção, conteúdo e emoção. Montar uma palestra que impacte é você planejar como é que eu vou abrir essa palestra. Quantos slides eu vou fazer? E talvez você fale assim, mas isso é muito simples. Eu me lembro que, durante muito tempo, eu fui coordenador de uma escola de palestrantes e a gente tinha muitos colaboradores que andavam com a gente, que participavam com a gente dos treinamentos. E se você estiver me ouvindo e tiver participado desse evento, você vai lembrar disso. E, internamente, a gente tinha um evento no final do ano que a gente reavaliava os nossos colaboradores. Alguns colaboradores eram, digamos assim, dispensados e outros a gente trazia para o novo ano, para a gente sempre ter uma reciclagem na equipe. E tinha um programa que a gente chamava de apostas. Aqueles colaboradores eram apostas nossas, né, para o próximo ano. E uma das tarefas era ele dar uma palestra de 15 minutos para a equipe, para a gente avaliar a palestra dele, para ver como é que ele está no nível de conteúdo, de estrutura, porque ele vai ajudar os próximos palestrantes do próximo ano. Né? Eu me lembro de um colaborador que, numa palestra de 15 minutos, ele apresentou 42 slides. Quando ele colocou 42 slides numa palestra de 15 minutos, eu não acreditei. E quando ele começou a falar, ele estava no minuto 10, por exemplo, ele devia estar no slide 20, ele percebeu que não ia ter tempo. E ele encerrou a palestra dele e ficou extremamente feio para ele, porque ele já era um dos colaboradores mais antigos que a gente tinha. E ele errou em coisas primárias. Então, se você quer causar impacto, você precisa entender que menos é mais. Se você tem meia hora de palestra, você não pode ter mais do que 10 slides.
Um para abertura, um para fechamento. Te sobram 8, tá certo? 8. 60% você vai ter que usar no conteúdo, naquilo que você está levando de informação, ok? Então, se você usa 60% de 8, são 5. 6 vezes 8, 48. 4,8 são 5. Te sobram 3. Você usa 2 na abertura e 1 no fechamento. Então, eu tenho um slide de abertura, 2 de introdução, 3. 5 de conteúdo, 8. 1 de conclusão, 9. 1 de fechamento, 10. Tá certo? Poxa, Medeiros, é assim que funciona? É assim que funciona. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Por isso que eu estou te ensinando como que você faz para impactar a sua plateia. A sua palestra precisa ser pensada, elaborada. Eu vou mostrar para você agora um exemplo de palestra sob medida, que foi feita para 60 minutos. Espera só um minutinho. Bom, compartilhei minha tela com você para que você pudesse ver como que a gente monta na prática, né, uma palestra. Então, o tema da palestra era Você recebeu tudo para brilhar. Esse foi o brief que eu fiz com o contratante, né, que eu precisava levar essa mensagem para a audiência dele. Veja só, eu tinha 1 hora de palestra. Olha quantos slides eu tenho aqui, ó, 19. Ok? Vamos fazer a conta? Então, 60 menos 10%, 54. 54 dividido por 3 dariam 18 slides. Ok? Então, vamos ver como é que a gente dividiu isso. Uma capa. Então, tem aí, ó, uma capa. Lembra que eu te falei? São 18? Então, eu ponho uma capa e um fechamento. Bom, Medeiros, essa é a capa. Isso. E qual é o fechamento? Então, o fechamento é aqui, ó. Aqui está o meu slide de encerramento. Ok? Uma frase e uma foto minha e as minhas redes sociais. É o seu contato. Ok? Então, a gente aprende 2 coisas que são importantes para você criar uma apresentação de impacto. A primeira coisa, o slide número 1, slide de abertura da sua palestra. Tem que ser uma foto sua e o título da palestra e só. Ok? Uma foto sua e um título da palestra só. O slide de encerramento, Medeiros, tem que ser uma foto sua e os seus contatos, tá? Uma frase. Você pode colocar ou não uma frase para marcar o fechamento da palestra, não é obrigatório. Mas você pode ter só uma foto sua e as redes sociais. Ok? Então, ó, você já aprendeu a fazer o slide número 1 e o slide número último. Eu não sei quantos são o que você vai fazer, tá? Mas você tem já a métrica de como faz esses 2 slides. A partir daí, vamos ver como é que a gente desenrolou ou se discorreram as partes, tá? Então, teve um slide, que é quando eu apresento para ele uma dificuldade, um problema, tá? Aqui, eu conto uma história falando de pessoas que brilharam em meio à crise, tá? E conto coisas que o ser humano criou em meio à crise, como café solúvel, forno micro-ondas, banco de sangue. O absorvente íntimo foi criado na guerra para as mulheres, tá certo? Que estavam na guerra. Então, eu trago a reflexão de quem está me ouvindo o seguinte, olha, apesar de estar difícil, apesar de a gente estar passando por um momento complicado e tal, não é por isso que você não vai brilhar. Olha só, eu abri, falei da crise, mas eu criei um ambiente propício a trazer o quê? Coisas que foram inventadas durante a crise, durante as diversas crises que o mundo passou. A reflexão é, se naquela época as pessoas conseguiram, diante da crise, criar coisas maravilhosas que você e eu usamos até hoje, por que você não pode criar na crise de 2020, 2021? Tá certo? Bom, aí tá. Aí eu vou entrar agora no
Conteúdo. Você recebeu tudo para brilhar. E eu vou dizer para ele quais são os passos que ele precisa dar para ele brilhar em meio à crise, apesar da crise. Perceba que eu fiz um slide de abertura, um slide de abertura, 2 slides de introdução e já entrei na solução. Eu estou no meu 4º slide e eu já entrei na solução. Ok? Agora, eu dividi a minha solução em 5 partes. Em 5 coisas importantes que alguém tem que fazer para brilhar. E você vai me dizer assim, Medeiros, mas por que você dividiu a solução em 5 partes? Porque, olha só, ninguém quer nada complexo. Tá? Hoje a gente não tem tempo de viver coisas complexas. As pessoas querem um passo a passo. A palestra é um instrumento de transformação. Mensagens de impacto são aquelas mensagens que causam transformação. Para causar transformação tem que ser simples. Para causar transformação tem que ser fácil de entender. Para causar transformação, você precisa dividir o todo em partes. Para a pessoa que está sentada ali te ouvindo, ela consiga mentalizar o que ela tem que fazer ao longo da jornada. Ok? Então, é por isso que você vai dividir a sua solução em partes. E é por isso também que você usa os slides. Por quê? Porque os slides são maneiras mais lúdicas das pessoas conseguirem fixar o conteúdo. O slide dá uma ideia de progressividade. O slide é muito mais do que uma tela bonita. Perceba que eu uso o slide, eu, Medeiros, uso o slide para me ajudar a controlar o tempo. Eu, Medeiros, uso o slide para me ajudar a planejar a palestra. Os slides são ferramentas estratégicas de um palestrante. O slide não é bonito. O slide não é para ser apenas uma maquiagem. O slide é uma ferramenta de ajudar a sua plateia a gravar a mensagem. E você vai falar assim, Medeiros, o que é o slide? O slide é a lumicolor que você passa naquela frase do livro. Tem uma estante aqui atrás, vou pegar um livro, vou pegar esse aqui, por exemplo, certo? Então, se eu já li esse livro, provavelmente, em algum momento, eu grifei alguma coisa e eu iluminei alguma coisa. O slide é justamente essa lumicolor que você passa no livro na parte mais importante. Olha aqui tem uma lumicolor amarela, certo? O slide é o seguinte, você está falando uma página inteira, mas dessa página inteira eu quero que ele grave uma frase. E é por isso que eu coloco no meu slide uma frase. Amanhã nós vamos falar sobre construção de slide. Eu vou ensinar você a construir um slide do zero. Mas eu já fico com a informação. O slide não é para você despejar conteúdo. O slide é a lumicolor do seu livro. Ok? O slide é aquilo que a sua plateia precisa saber para ela gravar o que você está falando. É aquela mensagem mais importante. É onde você passa a lumicolor. Esse é o slide. Tá bom? Então, um slide precisa ter uma foto de impacto e uma frase de impacto. Sempre. Existem palestrantes que colocam várias frases no slide, fica a letrinha pequenininha. Não! Slides, palestras que impactam, mensagens que impactam, são mensagens que vêm com uma forte carga emocional na figura e uma forte carga emocional na palavra. Você recebeu tudo para brilhar. Não tem mais nada no slide. Tá certo? Então, vamos lá. Vou compartilhar com você de novo a minha tela. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Tá? Bom, passo número 1. Ressignificar o script. Então, eu disse para a pessoa, olha, para você brilhar,
Você precisa ressignificar o script, ressignificar o que você pensa sobre crise, ressignificar o que você entende por crise, certo? E aí, ó, eu trouxe aqui, aí você fala, poxa, Medeiros! 2, tá? Achar o significado para o que você faz. Então, perceba que são frases simples, tá? Ó, é um slide, vai entrar uma frase, descubra um motivo para lutar. Cara, eu vou contar história, eu vou falar várias coisas durante esse passo número 2. Eu vou contar por que eu fui para o exército, eu vou contar por que eu virei palestrante, eu vou contar por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, mas no final, a frase que a pessoa tem que sair daquilo tudo que eu falei, daqueles 5 minutos que eu falei sobre descubra um novo motivo, é descobrir um motivo para lutar. Tá certo? Eu conto aqui a história da minha mãe. Muitas pessoas descobriram um significado. Muitas pessoas já sabem a história da minha mãe. Eu conto a história da minha mãe. E eu digo o seguinte, que a minha mãe só mudou a realidade da família dela quando ela descobriu um motivo para lutar. Enquanto ela não sabia o porquê lutar, talvez ela não tivesse desabrochado para o que ela fez. Tá certo? 3, tempo. Ó, veja, são coisas simples. Ó, próximo slide. Opa, peraí que eu passei correndo. Ó, o valor do tempo. Uma ampulheta que ela vai diminuindo em cima, vai aumentando embaixo, tá ok? Então, na medida que eu vou falando, a ampulheta vai... Vou soltar a ampulheta aqui para você ver, tá? Na medida que eu for falando, a ampulheta vai descendo de baixo para cima. Meu Deus, como é que eu faço para botar movimento nesse slide? Como é que eu faço para fazer isso? Calma, que amanhã a gente vai trabalhar isso, tá certo? Então, veja só. Ó, a ampulheta. O tempo acabou. Então, eu falo sobre o valor do tempo, que na crise não dá para você perder tempo. Ok? Aí eu conto a história do Gugu, falo que a vida é um sopro, que ela vem muito rápida, e faço uma dinâmica com o pessoal. Pessoal, tudo utilizando os slides, tudo online. Eu vou fazer uma dinâmica com eles aqui, que eles vão perceber o quanto o tempo é importante. Tá certo? Então, e aí vem o passo número 4, que é achar aliados para que você consiga ser alguém que brilhe diante da crise. Ok? Aí eu falo um pouco sobre a família, sobre a importância de você não deixar os maiores e melhores aliados para trás, que não importa o sucesso que você tenha na vida profissional, se você perder os maiores aliados, que é a sua família. Isso, para mim, é importante, tá certo? Para mim, entre o sucesso profissional e a minha família vem em primeiro lugar disparadamente. Tá? Esses são os meus maiores aliados. Tudo que eu faço é por eles e com eles. Eu trabalho como palestrante, você está me vendo falar aqui. Quem vai editar esse vídeo é o meu filho mais velho, tá ok? Quem faz todo o ajuste de câmera, quem ajeita tudo para mim é o meu filho mais novo. Eles têm participação no lucro, tá? E quem ajuda a coordenar tudo isso é a minha esposa. Então, onde eu quero chegar? Eu mostro para eles que durante a guerra você precisa achar uma tropa de elite. Você precisa montar uma equipe coesa. Aí eu falo sobre você ajudar as pessoas e ser ajudado durante a crise. Veja, pessoal, é uma frase, uma foto, uma frase, uma foto, uma frase, uma foto. Tá certo? Bom, e por fim, eu falo sobre resiliência. E aí eu conto a história do Senna. Conto uma história que quando o Senna ele via que começava a chover, pode ver que está caindo pingo d'água no slide. Quando ele via que começava a chover, ele pegava o carro dele e saía para andar na chuva, mesmo o carro particular dele. E quando chovia, todo brasileiro sabia que o Senna ia ganhar aquela vitória. O que eu queria dizer? Que não adianta chorar. A crise vem para todo mundo. E o verdadeiro, a estrela que verdadeiramente brilha, né? O profissional que brilha é aquele que sabe driblar a chuva.
é aquele que não para mesmo enquanto tem a crise. É aquele que se redescobre, que se redimensiona, se reaprende. Ah, eu não sei fazer slide, aprende. Eu não sei mexer em vídeo, aprende. Eu não sei trabalhar com mídias digitais, aprende. Eu não sei mexer no Zoom, aprende. Ah, eu não sei mexer no Instagram, aprende. Eu também não sabia. O profissional que brilha é o profissional que anda em meio à chuva. Por fim, pessoal, a gente tem um slide de conclusão, tá? E a gente vai ter o último slide, que é o slide que eu já mostrei para vocês, que é o fechamento, que vem uma foto, uma frase e as mídias sociais de vocês, para quem está ali na palestra, quiser anotar, tirar uma dúvida, mandar uma mensagem, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o nosso segundo encontro. O que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu hoje as métricas de uma palestra. A gente aprendeu hoje que se a gente não equilibrar as métricas, a gente não vai impactar a nossa audiência. Meninas, o que a gente vai aprender amanhã? Amanhã a gente vai botar a mão na massa e nós vamos fazer slides do zero. Eu vou ensinar para vocês a fazer 3 tipos de slides amanhã do zero. Ok? Bom, mas antes de passar para a nossa aula de amanhã, eu quero dizer para você que quando eu planejo os meus slides, tá? Quando eu organizo os meus slides, quando eu crio os meus slides aqui, olha só, existe uma ferramenta no PowerPoint que eu não vou usar aqui agora, porque ela demora muito para a gente organizar, que é o temporizador. Então, eu sei que eu preciso, no minuto 9, estar nesse slide. O que eu faço? Vou no temporizador e coloco lá, entrar com esse slide no minuto 9. Entendeu? Então, eu sei que no minuto 9 eu preciso estar nesse slide. Mesmo que eu me perca durante a palestra, no minuto 9 ele joga esse slide para dizer para mim, ó, você está perdendo tempo, você precisava estar ali. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Existem ferramentas que fazem você temporizar. E isso não te faz, ou melhor, isso te ajuda a não se perder no tempo e nem se perder na estrutura, no resumo que você criou. Ok? Medeloso, ensina para a gente esse temporizador. Isso aí é um pouco mais complicado. Tá? Existe um curso que eu dou de apresentações de impacto, utilizando os slides. E nesse curso eu conto tudo, desde do zero mesmo. Tá? Começo do zero, com todos os menus do PowerPoint, como é que eu uso isso, como é que eu uso aquilo, como é que eu escolho uma foto. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Como é que eu escolho uma foto para fazer o slide? Como é que eu ponho o temporizador? Como é que o slide ele serve como uma ferramenta ilustrativa, mas ele serve também como uma ferramenta para que seja a minha bússola e o meu trilho, né? Ou melhor, a minha trilha durante a palestra. Enfim, eu ensino tudo isso nesse curso de apresentações de impacto, tá certo? Mas na semana das apresentações de impacto, eu vou te ensinar várias ferramentas de forma gratuita. Não perca a aula de amanhã. A aula de amanhã, assim como foi a aula de hoje, vai ser sensacional e você vai aprender do zero a fazer slides. Entenderam-se? O que eu preciso fazer para ir para a aula de amanhã? Primeiro, você precisa preencher aqui embaixo o formulário, dizendo como é que foi a aula, tá? Um formulário muito simples. E nesse formulário vai ter uma tarefa, e eu preciso que você preencha essa tarefa para que a gente esteja juntos amanhã. Ok? Um abraço para você. E uma coisa que eu queria dizer, logo aqui abaixo...